Senhoras e senhores, respeitável público, está começando mais um vídeo aqui no meu canal para falar desse vexame, desse atropelo que o São Paulo acabou sofrendo no Allianz Parque na última quarta-feira contra o Palmeiras, derrota por 5-0. A gente vai debater alguns pontos, não só do jogo, mas também tentar trazer de uma maneira mais analítica, sem impacto direto no resultado, para a gente trazer algumas situações aqui que precisam ser debatidas. Beleza? Primeiro, em relação ao jogo, o São Paulo realmente foi completamente atropelado, nada deu certo, nada funcionou. Você tem ali um ou outro jogador no máximo que você pode tentar salvar, mas acho que é muito ruim numa goleada de 5-0 você tentar livrar alguém nessa situação. Não achei, por exemplo, a partida do Michel Araújo ruim. O Beraldo, apesar da falha, se eu não me engano, no quarto gol, também não achei que foi uma partida desastrosa, ao contrário, por exemplo, do Diego Costa, que ao meu ver aí sim, realmente foi muito mal. O Gabriel Neves também foi bem abaixo. Talvez só o Michel Araújo realmente que eu acabe salvando aí nessa partida, que eu achei que não fez uma má partida ali, mas foi um dos menos piores e não realmente o melhor do São Paulo em campo. Mas um erro do Dorival, né, na escalação, mas é muito fácil a gente falar agora, porque eu, por exemplo, fiz um vídeo aqui falando que seria a minha escolha o Gabriel Neves, mas nitidamente eu estava completamente errado e o Dorival também em seguir essa linha. O Dorival teve coragem de tirar o Gabriel Neves logo no primeiro tempo para colocar o Nestor, mas aí sim eu já acho que ele errou nessa substituição. Talvez eu teria colocado o Mendes antes, mas também o Mendes também entrou e não foi bem. Talvez você pensaria no Alan Franco e ali você poderia espelhar o esquema do adversário ou colocar o Diego Costa para primeiro volante, aí você recua e coloca o Alan Franco na sua posição na zaga. Mas enfim, eu acho que foi um jogo que, nitidamente, o São Paulo estava muito displicente, fora de si. Para a gente ser simplista aqui, foi um São Paulo que não entrou em campo, para falar a verdade. Um São Paulo que não entrou em campo. E aí eu sou muito cético em relação a usar a vergonha, né? Eu acho que é muito difícil você colocar um jogo de futebol como algo vergonhoso. Mas um 5-0 num rival que vive uma crise tanto dentro de campo quanto interna, um adversário que não tem mais nenhuma aspiração no Campeonato Brasileiro, que acho muito difícil ser campeão e pensar em ser campeão, mesmo que matematicamente ainda é possível. E dentro de campo o time completamente descontrolado, onde tem uma figura que é o seu capitão, que é o Rafinha, um jogador experiente, que já viveu inúmeras situações, praticamente cometendo erros de garoto. Ele já era para ter sido expulso no lance contra o Breno Lopes, que ele dá uma cotovelada completamente desnecessária. O Breno Lopes, o Endrick entraram na mente do Rafinha de um jeito que fica assim, não dá para entender. É a terceira expulsão do Rafinha, são 4 expulsões do Rafinha com a camisa do São Paulo, 3 contra o Palmeiras. Então há nitidamente alguma questão aí que tem que ser analisada pelo técnico Dorival Júnior, porque isso é estatístico, isso é números, isso é fatos e contra fatos. A gente precisa ter argumentos, a gente precisa entender esse cenário. E foi uma expulsão completamente justa, não há do que reclamar, por mais que ele ali na saída do gramado ele fala pro quarto árbitro, o Klaus é palmeirense, o Klaus é palmeirense. Cara, não justifica, porque ele deveria ter sido expulso muito antes. Ele faz uma falta realmente para cartão amarelo, como ele foi expulso corretamente. O pênalti do Wellington Rato foi completamente infantil. Eu acho que a discussão, se alguém discute que não foi pênalti, não é que não foi pênalti, foi muito pênalti, só que foi um pênalti tão infantil, tão desnecessário, tão fora da caixinha, tão, sabe, que não faz sentido o Wellington Rato ter pensado naquela situação e ter dado uma ombrada no Zé Rafael dentro da área. Cara, foi assim, praticamente inexplicável esse pênalti, e que realmente foi pênalti. Acho que não há o que se discutir, e é um ponto importante. Essa derrota do São Paulo não tem nenhum asterisco, não tem nenhuma coisa que você possa tentar defender, porque foi pênalti, o Rafinha era para ter sido expulso mesmo, e era para ter sido expulso antes. Então, assim, dentro de campo, o que eu posso destacar, né, de maneira negativa
essa questão, além também da falta que o Pablo Maia faz, eu também já trouxe nas minhas redes sociais, que nitidamente, realmente fica claro que o São Paulo precisa de um reserva imediato para o Pablo Maia, um primeiro volante que tenha características parecidas, porque realmente o time parece um com ele e outro completamente sem ele. E aí fica uma questão de você realmente vai ter que buscar no mercado, porque o Mendes não tem a confiança do treinador, o Gabriel Neves como primeiro volante não funciona, ele tem que ser segundo volante, ou até quem sabe terceiro homem do meio campo. O Luan também não tem as características que o técnico gosta, apesar de ter tido uma recuperação em jogos anteriores às suas dores musculares, é falar lesão, mas nem lesão são dores musculares, e também já começa a preparar o Negruci aí para a próxima temporada, porque o Pablo Maia não vai ficar por muito tempo, né? Um cara que já chama a atenção da Europa, então você precisa garimpar no mercado alguém com essas características e quem sabe no Campeonato Paulista vai começar a dar chances pro Negruci, que por mais que tenha algumas diferenças em relação ao Pablo Maia, pode fazer bem essa função de primeiro volante. Você já dá rodagem pro garoto, já começa a fazer, ele já começa a incorporar ele entre os profissionais para que numa futura venda do Pablo Maia que ela deve acontecer, você já contratou alguém pro setor e você tem o Negruci ali para virar o reserva imediato. Isso é planejamento. Mas, enfim, trazendo também um pouquinho da questão do Dorival, ele foi muito mal na coletiva. Foi a pior coletiva que o Dorival já deu sob o comando do São Paulo. Realmente, assim, não entendeu o tamanho da vergonha. Ele falar que tem que se enaltecer o Palmeiras. Tudo bem, mas o seu papel não é enaltecer o Palmeiras nesse momento. O seu papel deveria ter sido falar das suas fragilidades, falar do que está acontecendo de fato, principalmente para o São Paulo fora de casa. O Dorival precisa resolver essa questão do São Paulo fora de casa. É inadmissível o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, não vencer um jogo fora de casa. O São Paulo e o América, que é o lanterna da competição, são as duas únicas equipes que não venceram fora de casa. Isso precisa ser corrigido, inclusive com o planejamento da próxima temporada. Porque, além dos jogos fora de casa, por mais que fora de casa esse São Paulo, principalmente na Copa do Brasil, foi bem, né? Na Sul-Americana nem tanto, inclusive acabou sendo atropelado também pela LDU, que o resultado não condiz com o que foi o jogo. Ele precisa entender o que está acontecendo. Na própria coletiva, ele não conseguiu explicar, nem ele próprio entende, então é o dever de casa que o Dorival precisa fazer, entender o que está acontecendo. Sabe? Eu, Alexander, jornalista, eu também ainda estou sem entender o porquê dessa questão do São Paulo fora de casa. Mas mesmo sem entender, eu sei que algumas mudanças precisam ser feitas. O time que joga no Morumbi não pode jogar fora de casa, para tentar fazer alguma coisa. Uma mudança de esquema, uma mudança de 3 zagueiros, uma mudança para 3 volantes, uma mudança de esquema, jogar um meio campo no losango, sei lá. O Dorival ele é muito competente, ele sabe muito mais de futebol do que eu. Ele vai saber, ele com a sua comissão técnica, ter mais cenários, mais possibilidades para entender o que realmente de fato está acontecendo com o São Paulo fora de casa. Porque esse comportamento não pode acontecer. O São Paulo fez inúmeros jogos ruins fora de casa. Inúmeros jogos ruins. Praticamente a gente conta nos dedos os jogos que o São Paulo jogou bem fora de casa, mesmo acabando não conseguindo o resultado positivo. E ontem foi assim, foi para colocar a cereja do bolo ali de incompetência do São Paulo fora de casa. O Dorival precisa resolver isso, porque ano que vem tem Brasileiro de novo, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Paulistão, e isso precisa urgentemente ser solucionado. O São Paulo ganhou a última vez fora de casa na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Estamos caminhando para 2024. Isso precisa ser solucionado pelo técnico Dorival Júnior, que ali depois também não era o momento dele falar do gramado do Allianz Parque, por mais que eu tenha até tentado estudar, eu não tenho uma opinião tão formada aí em relação ao gramado sintético, em relação a isso, mas ele usar isso neste momento, também eu achei que não precisava. Era um momento que ele meio que atrelou essa situação, a derrota, ele fez uma ligação da derrota do São Paulo com o gramado sintético que eu achei muito ruim, muito raso, muito fraco. Não foi por conta disso que o São Paulo foi derrotado da maneira que foi. Ele até usou o exemplo da Holanda, e assim, com todo respeito, não é só porque a Holanda não tem que ser parâmetro para ninguém. Né? E se a gente for usar parâmetro, a Holanda tem outras questões sociais que para o Brasil tem algumas discussões aqui. Então, assim, usar um como exemplo é muito ruim. Na Holanda vai começar a ser proibido. Tá, mas em outros países podem. O Young Boys enfrentou, se eu não me engano, o Manchester City agora, no gramado sintético.
E o Guardiola, ele fez uma ponderação em relação a isso, mas não atrelou o resultado, não polemizou em cima disso, ele só teve uma questão, que tudo bem você falar, mas a forma que o Dorival usou o gramado sintético para trazer, para colocar talvez como uma das razões para a derrota, não foi a principal, e ele não colocou a derrota como principal o gramado do Allianz Parque, mas ele atrelar isso, colocar como uma das possibilidades, foi muito mal o Dorival nessa. E uma coletiva onde ele não entendeu realmente o que aconteceu de fato, ele precisava ter dado maiores explicações, precisava ter sido um pouco mais firme nessa questão. E o Dorival precisa realmente dar uma chacoalhada nesse elenco. Não sei o que vai ser daqui para frente, a gente vai apurar para entender melhor o cenário. O São Paulo se reapresentou nessa quinta-feira, hoje de manhã, e aí eu estou gravando antes da apresentação, então quando a gente vai apurar e quem sabe a gente vai trazer em vídeo ou até nas minhas redes sociais, aí fiquem de olho para vocês entenderem e souberem informações aí sobre o que aconteceu nessa reapresentação. Mas o Dorival precisa dar uma chacoalhada nesse grupo, seja com conversas, seja em reunião, seja em troca de jogadores novamente, porque ele já fez mudanças no confronto contra o Grêmio, ele já fez mudanças relacionadas a isso, né, do Michel Araújo, colocou o Michel Araújo, colocou o Rames. Então acho que ele precisa realmente solucionar isso rapidamente, porque o São Paulo precisa dar uma acordada. Né? O título da Copa do Brasil foi importante, é histórico, mas não dá margem, não é desculpa para o São Paulo ser tão vergonhoso como foi no Allianz Parque e também não conseguir uma vitória fora de casa. O título foi bom, o torcedor de São Paulo daqui a 10, 15 anos vai esquecer completamente dessa goleada e vai lembrar o 2023 como título da Copa do Brasil. Isso é fato. Mas precisa se ligar uma chave, precisa de mudanças ali, não sei se só realmente mudanças de comportamento, táticas, técnicas, mas o Dorival precisa testar novas situações aí para ele ter um elenco um pouco mais homogêneo, um pouco mais ligado na próxima temporada. Porque realmente a conduta que o São Paulo teve é inadmissível no Allianz Parque contra o Palmeiras. Então o Dorival precisa urgentemente ver toda essa situação. Mas aí a gente já começa a falar, primeiro ponto, né, aos torcedores que já estão começando a falar fora do Dorival. Gente, muita calma nessa hora, por favor, não dá. Nesse discurso eu não vou nem entrar. Agora, o time do São Paulo não é tão bom e tão melhor do país porque ganhou a Copa do Brasil e também não é tão ruim porque perdeu de 5-0 para o Palmeiras. Eu acho que o São Paulo precisa sim de reforços pontuais. Eu acho que tem algumas divergências naturais com a direção do São Paulo, com a comissão técnica, mas eu acho que uma questão que o Belmonte, inclusive, falou em entrevista lá no Terra, que eu acho que é uma coisa muito importante de se ver, que em 2024 o São Paulo ainda vai priorizar as Copas, porque financeiramente não vai conseguir fazer grandes contratações a ponto de competir em todas as competições. Competir, que eu digo, a plenos pulmões para conseguir vencer, levantar títulos. Só que em 2025, com alívio financeiro, com planejamento financeiro, já vai conseguir ter um time para bater de frente com Palmeiras e Flamengo. E isso é um cenário importante. Mas por mais que isso seja importante de salientar, o São Paulo precisa, no mercado, garimpar e fazer um planejamento no Campeonato Paulista. Eu sou muito contrário a essa questão de só usar a base do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não é o campeonato estadual mais difícil entre todos que a gente tem. Se fosse um outro estadual, isso poderia acontecer, mas no Paulista eu acho muito difícil, muito perigoso você fazer isso até em questões de rebaixamento, enfim, e queimar atletas, mas eu acho importante você dar uma mesclada, garimpar, rodar o elenco e dar oportunidades para alguns jovens jogadores. Mas o São Paulo precisa minimizar isso. O São Paulo nos últimos 2 anos priorizou a Copas e chegou a finais, mas o desempenho que o São Paulo tem em Campeonato Brasileiro é muito aquém. O São Paulo precisa continuar mantendo esse desempenho em Copas. Chegou na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, chegou na final da Copa Sul-Americana do ano passado, conquistou a Copa do Brasil esse ano, chegou nas quartas de final da Copa Sul-Americana neste ano com uma grande condição de ter chegado à semi.
o resultado em Copas realmente tem acontecido e muito também pelo que o torcedor tem feito nas arquibancadas, o torcedor de São Paulo tem feito toda a sua parte. Mas no Campeonato Brasileiro já é o terceiro ano consecutivo que o São Paulo tem dificuldades. Então isso não pode acontecer. Isso tem que ser minimizado. Para chegar no momento onde as competições de mata-mata terminaram, o São Paulo está ali em quinto, sexto, sétimo, para que o São Paulo termine pelo menos as Copas, se tudo der errado, com condições plenas de pelo menos uma classificação direta na Copa Libertadores da América. Enfim, são só alguns cenários, algumas situações que eu trouxe aqui para vocês, não só sobre o jogo, mas sobre daqui em diante. Eu acredito que o São Paulo realmente tem um bom elenco. Eu acho que só algumas questões que o Dorival poderia testar um pouco mais. Por exemplo, o Igor Vinícius volta. Eu acho que você poderia fazer uma dobradinha entre Rafinha e Igor Vinícius. Fazer uma dobradinha melhor entre Caio Paulista e Wellington. Um joga um jogo, o outro joga o outro. Porque, enfim, acho que você pode fisicamente poupar algum desses atletas. O São Paulo precisa de um reserva para o Pablo Maia, precisa de um ponta pela esquerda, precisa de um centroavante se não for ficar com o Erisson, porque realmente o São Paulo sem centroavante é um time que tem as suas limitações. Acho que o papel, a figura do centroavante ali nesse esquema de jogo que já sempre foi montado para o Caleri, eu acho que é importante você ter um 9 nessa situação, dar cada vez mais rodagem para o Rames Rodrigues e encontrar realmente essa questão do Lucas, se ele vai jogar mesmo pelo lado direito, se ele pode jogar mais pelo lado esquerdo, se dá para você montar um esquema de jogo onde Rames Rodrigues e Lucas Moura trabalhem juntos por dentro. Enfim, acho que o Dorival, liga o alerta para o Dorival realmente também fazer mudanças nesse time, rodar mais o elenco, aproveitar esse período para testar novos jogadores, para testar novos esquemas, se não for testar novos jogadores, e diagnosticar o que acontece com esse São Paulo fora de casa. Bom, acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, deu aí 17 minutos aí de vídeo, foi o vídeo mais longo aqui do canal desde esse meu retorno aí para trazer informações do São Paulo. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você concorda comigo em algumas questões, se discorda, deixa aí nos comentários, a qualquer momento eu volto com mais informações. Até a próxima. Tchau.